E hoje eu vou contar algo sobre o que eu aprendi nos últimos 30 anos sobre ser empresário, mas também sobre lidar com as dificuldades ou com o sucesso, com a prosperidade. O que eu aprendi sobre prosperidade. E isso dá pra você aplicar perfeitamente na sua vida de médico, no seu consultório, na forma como você lida com os seus pacientes ou seus clientes, seja lá como você chamar. E a intenção aqui é que a gente fale sobre 7 pontos. Os 7 pontos que mais se destacaram pra mim nesses últimos 30 anos como empresário. A primeira coisa que eu acho que as pessoas acabam se perdendo muito a respeito disso é o seu superpoder. O que é o seu superpoder? E é onde você tem que colocar o foco ali. Que é o seguinte: normalmente você quer fazer várias coisas que você acha que pode ser útil, que pode ser lucrativo, que pode ser interessante para o seu público, para o seu cliente, para o seu paciente. E você acha que você pode fazer várias coisas. Você acha que a forma como você faz, cobrindo mais coisas, mais frentes, mais nichos ou subnichos, é mais eficiente. E ao contrário, quanto mais específico você for, quanto mais você investir em fazer uma coisa só, mais você vai ter esse superpoder aprimorado. E aí você vai ser visto como esse especialista. Um exemplo disso é o meu sócio, Flávio Pediatra. Você deve conhecer o perfil dele, né? @Flávio Pediatra, que é o meu sócio aqui da mentoria, da Balance. E ele se posiciona como uma autoridade em febre. Então sempre que ele fala de febre, a coisa é mais intensa. Ele fala de outros assuntos também, mas sempre que ele fala de febre, as coisas são mais profundas. Por quê? Porque ele se posiciona sobre isso e porque ele acaba sendo visto já como autoridade, como referência a respeito de febre. Tanto que ele tem um curso de febre para médicos, que é o Estudos Avançados de Febre. E por que ele faz isso? Porque ele já percebeu em algum momento que o superpoder dele era esse. E quando você investe nesse seu superpoder, você faz com que todo o resto se ofusque. E essa é a intenção mesmo. Então, como que a gente faz para descobrir isso, né? Muita gente confunde propósito com superpoder, e não é a mesma coisa. Superpoder é o que você faz tão bem, mas tão bem, que você sempre é procurado para resolver aquela situação. Então, no meu caso, por exemplo, é estratégia. Então, estratégia de negócio, sempre me perguntam a respeito, eu tenho uma ideia de negócio X, o que você acha? E aí eu consigo estruturar isso na cabeça para falar, bom, esses são os problemas, aqueles são os benefícios, isso aqui você precisa prestar atenção, como fazer essa ideia funcionar para ela dar certo. Eu não procuro validar uma ideia, se ela é boa ou se ela é ruim, porque isso depende de vários fatores que acabam complicando a resposta, né? Às vezes a pessoa está querendo fazer algo que é próprio da vivência dela. E aí se eu falo alguma coisa com base na minha opinião, que é o que eu chamo de dedo ao vento, né? Molhar o dedo para que lado que tá indo o vento e falar é para lá, isso é totalmente achismo, né? E chutômetro não funciona com essas coisas. Então, para você não correr risco, você precisa saber qual é o seu superpoder. E quando você sabe o seu superpoder, aí sim você desenvolve isso e não olha pro lado. Então, essa é a jogada. Saber qual é a coisa que você gosta muito de fazer e que você sabe que resolve melhor aquilo para as pessoas. E que normalmente as pessoas já perguntam isso para você, já pedem ajuda sobre isso para você. Esse é o seu superpoder. E é o primeiro item que eu coloco aqui, que é o que a gente tem que entender primeiro. O que a gente sabe resolver. E se a gente faz isso, a gente começa a ficar muito melhor nisso, né? Sabe aquela história do o que você pratica todo dia, né? Você vai ficar muito bom no que você pratica. Se você reclama toda hora, você vai ficar muito bom em reclamar. Se você agradece, você vai ficar muito bom em agradecer. E se você olha para as coisas com um olhar de solução, você vai ser um solucionador, né? Então, para você ser muito bom no seu superpoder, você precisa focar nele. Porque se você fizer todas as coisas, é aquele negócio da atenção vertical para as coisas, né? Que você não está usando, você está sendo horizontal. Então, é bom, na minha opinião, é bom que você saiba um pouco sobre todas as coisas, mas profundamente em uma coisa que você é mais especialista, para que você seja procurado por aquilo. Mesmo que você seja um médico, um clínico geral, né? Você é bom em fazer o que o clínico geral faz, que também é específico, né? Ele consegue reunir a universalidade do assunto dentro de uma especialidade só. Então isso é um superpoder para ele. Então depois que você definiu o seu superpoder, a outra coisa que você precisa entender, que é o segundo item aqui, o segundo ponto que eu quero dizer aqui, é que o ambiente determina o seu tamanho. Se você está num lugar onde você não cabe mais, você precisa mudar de ambiente. Se você se cerca de pessoas que não acreditam no próximo nível, elas vão sabotar, elas vão destruir o seu sonho do próximo nível. Então você precisa encontrar pessoas que estejam acostumadas com o nível que você quer chegar, vamos dizer que é um nível acima. Você não pode querer chegar 10 níveis acima. Porque essas pessoas estão acostumadas com o extraordinário ali, o extraordinário para elas é comum, é normal, e elas vivem aquilo no dia a dia. Então, encontrar esses ambientes é importante. Então, o segundo item é a ambiência, né? Pode ser uma academia, pode ser um clube, pode ser um evento, pode ser uma mentoria, um grupo, né? Você tem que procurar um grupo que tenha esse tipo de pegada, que seja desafiador. É aquela história, se você anda com pessoas que não querem crescer, que já estão acostumadas com o nível delas e não querem passar dali, você vai se parecer muito com essas pessoas. É aquela história de você ser a média do set que você tem convivido, né? E aí essa situação faz com que você se limite. Então, é importante entender que quando você está sendo desafiado, quando você está num grupo em que as pessoas olham para o mesmo lugar, você acaba crescendo junto com elas. E se você encontrar um limitador no seu crescimento dentro daquele grupo, você está na mesa errada. Então a gente fala isso com muita frequência na mentoria, que é a nossa mesa, né? Que é assim, todos os médicos que estão ali estão olhando para crescimento. Alguns para crescimento no consultório, outros para crescimento em infoprodutos, outros querem autoridade para palestras, ou dentro do meio acadêmico. Então seja a frente que você quer trabalhar, você precisa ter pessoas perto de você que te apontem onde você está indo e que já estejam acostumadas com aquele lugar que você está querendo ir. Isso faz com que você cresça. A gente vai falar mais para frente de um dos outros pontos que é muito importante para isso e que você não pode ignorar, porque senão isso não vai funcionar para você, né? Então não basta só querer chegar perto lá, você tem que ter alguma coisa que interessa para essas pessoas também. Então a importância da ambiência é imensa e eu considero que, por ordem de importância, é o primeiro caso vem o seu superpoder, o segundo vem a ambiência. Então eu não estou falando aqui de coisas, todas as coisas, os 7 pontos que eu vou falar, eles se conectam, eles são necessários, mas eu não estou falando de coisas que dá para você trabalhar de forma desconectada. Porque se você não colocar esses pontos juntos, você acaba tendo muito menos eficiência no seu resultado.
O terceiro ponto é que se você inicia de um lugar hostil, menor, difícil, desafiador, mas você se vê como vítima sempre, você não vai resolver, não vai conseguir sair dali. É preciso que você tenha mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento, ela se desenvolve. É preciso que você entenda que o trabalho nunca vai acabar. O sofrimento nunca vai acabar. Você que tem que ficar mais resistente. Você que tem que deixar de ser vítima e fazer a coisa acontecer. Quando você percebe que isso é um mecanismo, você coloca o método para andar. E aí você se torna, quero até indicar um livro que fala a respeito desse princípio, que é o Antifrágil, você se torna aquela pessoa que resiste mais às coisas, né? Às vezes me perguntam por que eu gosto de tomar banho frio. É justamente para não estar no conforto, para eu experimentar o desconforto controlado. E pode ser só simbólico para minha cabeça, para mentalmente eu ser mais forte? Pode, mas funciona. E isso acontece com várias outras coisas. Então, você não precisa estar com o termostato do ar-condicionado, sabe? Que fica regulando aquela temperatura sempre nos seus 19 ou 20 graus, ou 23 graus, 22 graus, que é o que você acredita que seja o mais confortável para você. Então, a ideia é que você consiga se sentir bem no desconforto. Claro que você não precisa buscar o desconforto o tempo todo, mas a busca do desconforto consciente é interessante de você fazer. Então, esse é o terceiro ponto. É entender que o trabalho e o desconforto nunca acaba. E se você estiver confortável, tem alguma coisa errada. Isso mudou muito a minha forma de ver, nos últimos 20 anos, pelo menos, a minha forma de ver a empresa. Porque durante um tempo eu cometi um dos meus maiores erros como empresário, que foi, eu queria alcançar um determinado patamar, e aí depois que eu atingi aquele patamar, eu estagnei. Aí falei, tá tudo bem. Então vamos supor aqui que eu queira ganhar R$ 2.000 por mês. E aí eu tô ganhando os 2.000, tá bom. Eu não trabalho pra mais nada. E aí isso é um problema. Porque se você não está crescendo no mundo das empresas, né, no mundo corporativo, no mundo do empresário, né, eu sou empresário há 30 anos, se você não está crescendo, você está encolhendo. E esse é um problema. A outra questão, que é o número 4 aqui, é que a aparência importa muito. Mas os resultados são fundamentais para você sustentar a sua imagem e a sua reputação. Então, para quem já acompanha a Balance há algum tempo, percebe que às vezes eu estou muito mais barbudo do que isso, eu estou meio descuidado aqui, porque é o meu estilo. E eu acabo, apesar de estar usando uma camisa, no evento, por exemplo, eu estar de terno, sapato e tal, isso é algo que é importante de se fazer para, num primeiro momento, quem não me conhece, me ver com um pouco menos de desconfiança, com um pouco mais de crédito, mas depois que a pessoa conhece o meu discurso, conhece os meus valores e se conecta com isso, aquilo faz sentido para ela, aquilo não importa. Por mais legal que eu pareça visualmente para a pessoa, aquilo não importa se eu não tiver os resultados fundamentais para sustentar essa imagem, essa minha reputação. Se eu não entregar resultados, se eu não tiver clientes que façam isso ser sustentado, eu provar que eu dou resultado, a coisa não acontece. O Balance Experience é uma experiência de viver a mentoria por 2 dias, 16 horas seguidas. É praticamente impossível que a pessoa não se conecte ou não se desconecte totalmente de mim e do Flávio, meu sócio, o Dr. Flávio, totalmente nesse dia. Por quê? Porque vai ter 16 horas para a pessoa perceber os meus valores e os valores do Flávio. E perceber também os resultados que nós damos, que nós entregamos para os nossos clientes ali. E isso faz com que as pessoas acabem ou se aproximando ou que elas descubram que aquilo não se conecta com elas. E tá tudo bem, eu não quero me conectar com todo mundo, eu não quero vender para todo mundo. Eu só quero vender para quem eu tenho capacidade de transformar e para a pessoa que eu quero. Pensando naquele ponto da mesa que eu falei antes, a pessoa que eu quero na nossa mesa, né? Eu quero pessoas que possam agregar para o grupo. Se essas pessoas não puderem agregar, eu não quero vender para elas. Então isso é importante de entender, que a aparência importa, mas os resultados, eles são fundamentais para sustentar a sua reputação e a sua imagem. O quinto ponto aqui é o ponto do network, que tem muito a ver com esses outros itens, né? Tá cheio de mosquito aqui, por causa do calor. O ponto do network é o seguinte, o network é a quinta coisa mais importante nisso tudo, nos 7 itens que eu acredito que sejam fundamentais para você ser próspero com a sua empresa, mas é importante entender como é que se faz o network. E aí ele tem alguns pilares, né? O network você tem que servir, você tem que saber algo valioso para outra pessoa que está entrando no networking com você. Você precisa ter contatos que as pessoas queiram ou se interessam por aqueles contatos, né? Para você poder fazer indicações, pontes entre eles. E você precisa ter recursos que você precisa ter recursos e de preferência todos esses pontos juntos, né? Para oferecer para essas pessoas. Então, você sabe fazer alguma coisa que aquela pessoa não sabe, você consegue agregar para o grupo. Se você não leva alguma coisa para o grupo, você não está fazendo networking, você é um chupim e aí as pessoas não vão querer você no grupo delas. Então, é importante entender no network isso. Servir,
ter algo de valioso para outra pessoa, para as pessoas, ter contatos com as pessoas, que as pessoas se interessem, né? Então, você precisa ser alguém que agrega mesmo para o grupo na parte de contatos e ter recursos para oferecer para essas pessoas. Se você tiver verdadeiramente imbuído de levar isso para um networking, isso vai funcionar muito para você e para as pessoas que estiverem lidando contigo nessa mesa. O sexto ponto é um muito legal que daria assim um podcast de umas 2 horas pelo menos para a gente falar a respeito dele. Mas eu não vou falar muito sobre ele aqui não, tá? Vou falar resumidamente aqui, a gente pode bater um papo nos comentários, você pode me mandar um direct, ou para quem está indo pro BEX, né, pro Balance Experience, tá aqui embaixo, ó, ainda tem um lote aí com um descontão para você participar. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Balance Experience, mas a gente pode se aprofundar nisso, a gente vai se aprofundar nisso lá. O sexto item é a maturidade. Ela vem com desafios, ela vem com algo que você pode vencer com a sua experiência, sujando as mãos e não com o tempo. A maturidade não vem com o tempo. Se você for pensar, você conhece um monte de pessoas que são mais velhas que você, mas que sabem menos do que você ou que descobriram menos coisas do mundo do que você, para a idade delas, ou comparando outras pessoas da idade delas, porque simplesmente elas tentaram pular etapas ou elas estagnaram em algum ponto. E não queira usar atalhos, porque você precisa experimentar o caminho e as dificuldades dele. Então, isso se conecta com aquela história de que eu falei antes, né? Sobre você querer sair do conforto. Entender que essas dificuldades vão te ensinar e você precisa passar por elas. E para poder passar por aquilo, você pode contar com a ajuda de outras pessoas, mas ou você compra a maturidade de outras pessoas, a experiência de outras pessoas, né? Ou você passa pelo processo. Porque você não conquista maturidade lendo um livro ou assistindo uma aula, mas você conquista fazendo uma residência médica. Quem fez residência sabe disso, que a maturidade ali, a experiência que você conquista a respeito daqueles assuntos que você pratica na sua residência, não tem como aprender na sala de aula, não tem como aprender lendo um livro ou ouvindo uma história de outra pessoa. E quando você se vir numa situação dessa, você vai ter subsídios, você vai ter sabedoria para agir, né, nas situações que você estiver que forem análogas àquela que você experimentou na sua residência, seja na caminhada que você está fazendo para a sua maturidade. Porque você conquistou maturidade naquilo. É desse jeito. E o último ponto aqui, antes de eu falar do evento um pouco mais, vou falar um pouco mais sobre o evento. O evento é um evento para médicos que nesta edição a gente não sabe se vai repetir e não sabe por quantos ingressos a gente ainda vai deixar isso. A gente está colocando que se você compra um ingresso, você pode levar um convidado médico ou alguém do seu time, um assistente seu, alguém que faça sentido, que seja do seu negócio, para que ele assista gratuitamente junto com você o evento. É um evento para médicos, exclusivo para médicos, que tem um foco em trabalhar o seu consultório ou em se verem como empresários, não sabem o que fazer para aumentar o seu faturamento, para ter mais tempo, para conseguir liberdade financeira, para ficar mais tempo com a família, ter tempo de se atualizar, para não ficar na rodinha do rato. E aí também tem algumas pessoas que vão para experimentar como é a mentoria por dentro. É uma oportunidade de vivenciar a mentoria de forma intensa, tanto que os nossos mentorados, originalmente esse evento foi feito para eles, né, e nós abrimos ao público. Os nossos mentorados vão ao evento para experimentar de uma forma mais profunda a mentoria, né? Porque são 16 horas, então é mais intensa a coisa. E é uma forma de você experimentar a Balance Mentoria sem ter comprado a Balance, né? Sem ter comprado a mentoria, você pode participar 16 horas
de prática nossa ali. Almoçar junto com a gente, o almoço está incluído no evento, e é em São Paulo, e você pode comprar, estou colocando aqui embaixo, tem uma visão aqui, ó, esse lote com desconto. Você pode comprar esse lote com desconto. Basta você ir no link da bio ou no site balanceexperience.com.br. Os lotes viram conforme a quantidade ou a data, quantidade de ingressos vendidos ou a data. É um evento pequeno em que eu e o Flávio, somos os mentores da Balance, participamos muito proximamente com todos. Então, se você está olhando para esse negócio, se você está insatisfeita, insatisfeito com o seu negócio médico, com o seu consultório, com o seu tempo, com a sua vida na profissão médica, isso pode ser muito enriquecedor para você participar de um evento como esse. Ele promove um crescimento, uma transformação. Inclusive, inicialmente ele chamava MCD Transformação, que é o nome da nossa empresa, né? Ele chamava MCD Transformação porque nós acreditamos mesmo numa transformação rápida em um curto espaço de tempo, porque você tem uma intensidade muito grande ali. Falando do último item aqui, o 7º item é a motivação, é o sentido. E às vezes as pessoas procuram isso primeiro, antes dos outros itens. Eu coloquei esses itens em ordem de importância. Tem mais itens para se preocupar, claro, mas esses são os que eu entendi que para todo negócio médico que você for fazer, ou negócio de qualquer área, você precisa ter isso em ordem. E o primeiro não é a motivação. O primeiro é o seu superpoder. Então, você precisa entender que por que você está fazendo o que você faz. Que, assim, tudo na vida vai ficar mais fácil quando você tiver um propósito, uma motivação, um sentido, né? Eu faço isso porque eu quero ajudar pessoas. De que forma? Eu faço isso porque eu quero ganhar 50 mil por mês. Eu faço isso porque eu quero dar uma vida melhor para os meus pais. Eu faço isso porque eu quero ter mais tempo com a minha família. Ou algumas dessas coisas combinadas, né? Porque se você ganha 50 mil por mês, talvez você tenha mais tempo com a sua família. Agora, eu faço isso, já está tudo bem, mas eu não tenho tempo para mim e para minha família. Então, é por isso que você tem que trabalhar. E aí, quando você tem a motivação bem definida, você sabe para onde você está indo. Aí, quando eu pintar uma entrevista para uma TV, para Globo, para Record, para qualquer emissora de rádio, alguma coisa do tipo, você vai avaliar se aquilo te leva ou te afasta do seu objetivo. Se aquilo não está claramente te levando para o seu objetivo, cai fora. A motivação, ela precisa mostrar, ela precisa ser a bússola para você fazer as coisas. Eu adoraria ver você nos nossos comentários aqui, dizendo o que ficou para você, qual desses pontos mais mexeu com você, qual desses pontos está mais faltando atenção sua nessa sua caminhada de empresária ou empresário na profissão médica. E se você puder ir para São Paulo nos dias 28 e 29 de março, vai ser ótimo ouvir de você que você foi por lá, ouvindo, assistindo esse vídeo e dando o seu feedback a respeito. Eu vou adorar saber isso, ouvir, olhando nos seus olhos, apertando a sua mão e, quem sabe, um abraço para que a gente se aproxime mais e, de repente, consiga encontrar pontos de conexão. É isso aí. Valeu!